Olá, irmãos, graça e paz. Sou o pastor Gustavo. Bom estar aqui com vocês novamente no nosso canal e juntos tratarmos de assuntos relacionados ao reino de Deus. A minha intenção aqui hoje é que nós possamos pensar acerca do pecado, ou seja, este conceito bíblico teológico que atribui a nós, seres humanos, a partir da queda ali no nosso primeiro pai, Adão, o nascer debaixo da maldição da lei. O que significa isso? Eu quero tratar isso de forma preliminar, de forma a que o assunto se torne conhecido do maior número de pessoas e assim poder contribuir para que você depois continue nos seus estudos e possa avançar no conhecimento desse conceito bíblico tão importante para nós, que entendemos a revelação de Deus e buscamos nas Escrituras Sagradas nos orientar acerca da verdade revelada. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus criou o homem e a mulher, os coloca no jardim em perfeita harmonia com ele, dando ao homem todo o cuidado e toda a responsabilidade sobre esse jardim de Deus como corregente no jardim, como administrador desse jardim, capacitando o homem para que ele possa exercer todas as ordens que Deus havia dado dentro do jardim. Entre essas ordens, haviam as ordens positivas, aquilo que Deus assim ordenou que o homem fizesse, mas também a ordem negativa, ou seja, aquilo que Deus disse não faça. E dentro do que Deus ordenou como não faça, havia então um limite colocado por Deus para que o homem não o ultrapassasse. Interessante pensar nisso, porque a lei de Deus ela é refrigério para a alma e ela é o próprio evangelho. Percebe que o homem, Adão, transgride a lei de Deus, não cumpre o que Deus assim determinou. Eu quero usar aqui como base para a nossa reflexão o pensamento da teologia federativa. Eu creio que ela vai nos ajudar em muito. A partir da queda de Adão, Adão é o primeiro representante da raça humana, há o conceito de imputação, ou seja, todos os descendentes de Adão nascem conforme o seu primeiro pai, nascem em pecado, são totalmente dispostos para o pecado, escravizados pelo pecado. Mas é óbvio, Deus, por sua divina graça e providência, traz à luz ao coração do homem a redenção, abre-lhe os olhos, transforma o coração antes escravizado pelo pecado e os chama a viver num relacionamento vivo a partir dessa generosidade de Deus a transbordar para um coração que antes estava endurecido, petrificado pelo pecado, mas agora que é capaz de ouvir a voz de Deus, reconhecer os seus próprios erros e caminhar conforme a verdade revelada de Deus nas Escrituras. A amar a Deus sobre todas as coisas, a olhar para si mesmo diante da revelação de Deus e ser confrontado nos seus desejos mais íntimos do coração e reconhecer a sua impureza, e reconhecer que somente por graça e benignidade de Deus é que estamos na sua santa presença. Bom, Deus então, sendo Ele o Senhor sobre toda a história humana, marca a redenção de todos os seus eleitos através da entrega do seu Filho na cruz, através desse sacrifício substitutivo de Cristo. Ele é a segunda imputação. Não mais agora representados por Adão, nosso pai pecador e transgressor, mas representado por Cristo na cruz. E é por causa dele que temos a libertação da escravidão. É por causa do seu sacrifício, é por causa da sua obediência, da obediência do início ao fim da sua vida, totalmente sujeito à lei de Deus, cumprindo todo o requisito que satisfaz a justiça de Deus. É por isso que somos aceitos na presença de Deus. Somos aceitos diante de Deus porque a sua justiça foi satisfeita. E foi satisfeita plenamente em Cristo. Cristo não pagou a possibilidade de redenção e salvação, mas ele pagou por toda a transgressão dos eleitos de Deus e garantiu a salvação desses eleitos através do seu sacrifício. Uma questão importante lembrar aí é a questão do nosso tempo, né? Hoje nós vivemos em um tempo muito complexo, a partir de um relativismo ético. Alguns se dão ao direito de ressignificar o pecado, os conceitos morais, éticos da nossa geração.
Eu não quero aqui desviar o nosso assunto, mas quem define o que é pecado, certo e errado, moralmente aceito ou moralmente condenado, não somos nós, é Deus. Toda a nossa sujeição, seja a autoridades eclesiásticas, ao ambiente social que temos o privilégio de construir dentro do que Deus nos deu como mandatos, tudo isso deve ser feito em sujeição à lei de Deus. É porque existem princípios estabelecidos e nós olhamos para ele para conduzir a nossa vida e a nossa ética cristã, fundamentada em valores que são anteriores a nós, que foram colocados como a expressão do próprio caráter santo de Deus. Então, nós não podemos ressignificar a história no sentido de valores éticos, princípios morais e sociais, daquilo que Deus já estabeleceu como norma de conduta para o seu povo. Nós devemos simplesmente olhar para a revelação de Deus, reconhecer que esses princípios e valores existem e viver em um tempo onde as pessoas estão alienadas diante desses princípios e tentando construir noções éticas e morais que distanciam da palavra de Deus. Nós devemos ser aqueles que olham para essas expressões caídas, devassas do coração do homem, reconhecer que elas são assim, mas proclamar as verdades últimas do Evangelho. Que seja assim para conosco, meu irmão. Deus te abençoe e nos vemos aí na próxima semana tratando de mais um assunto bíblico, um assunto teológico, tentando lançar luz à nossa reflexão bíblica. Deus te abençoe em nome de Jesus.